tempo do Advento nos ajuda, é sempre bom recordar isso, né? O novo ano do ponto de vista litúrgico, e nos ajuda a recordar uma dupla realidade. Primeira realidade, Cristo que veio, o Verbo que se fez carne, e portanto habita entre nós. Mas recordamos também a futura segunda vinda de Cristo, em que Ele virá nos tomar, nos buscar, para levar com Ele para a vida eterna. Esses são os sentidos do tempo do Advento, em preparação para o Natal do Senhor, e sobre isso penso que todos nós sabemos, mas é sempre bom relembrar. O verbo que a nossa comunidade vai meditar nessa semana é o verbo levantar. E ele parte desta intuição, a intuição parte do Evangelho, em que Jesus vai nos dizer: levantai-vos. Quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, quando as coisas no mundo começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. No início do tempo do Advento, existe uma coisa naquele outro livro lá, o Missal, que chama Antífona. E lá tem um texto que é o texto de introdução à missa, e ele vai nos dizer: ad te levavi anima mea, ao Senhor eu elevo a minha alma. E aquilo que se espera de um cristão neste período de preparação para a vinda do Senhor é elevar-nos completamente a Deus, levantar-nos. Todos nós aqui fazemos a experiência das coisas que querem nos levar em direção para baixo. Às vezes é o cansaço da vida, às vezes são as dificuldades na nossa família, situações no nosso emprego, e aí nós podemos enumerar situações pessoais, e aí podemos enumerar o quanto de coisas tendem a nos levar em uma direção contrária daquela que nos é proposta por Deus. Porque Deus nos propõe sempre uma dimensão ascendente. E para que possamos chegar nessa dimensão ascendente, o próprio Senhor descende do céu, Ele vem do céu e vem nos encontrar. E isso transforma completamente a nossa mentalidade, porque é o Senhor que vem ao nosso encontro nas situações da nossa vida e nos convida a subir com Ele. E aí a pergunta que nós temos que fazer é: procuramos e lutamos o suficiente para elevar a nossa alma em direção a Deus? Veja, eu não quero ser voluntarista, mas aqui é necessário ter clareza disto. A pergunta mais correta é: eu quero elevar a minha alma em direção ao Senhor? E se eu quero fazer isso, agora é muito fácil, porque o Senhor é quem vem ao nosso encontro. Já não é um movimento antigravitacional, é um movimento de quem está agora diante de mim, porque o Verbo se fez carne. E nós vamos nos preparar para acolher este Verbo, e portanto, esta acolhida se espera de nós uma doação total, um acolhimento total. E todos nós sabemos que existem situações na nossa vida em que nós não deixamos Jesus participar. Não quero fazer uma homilia cheia de clichês, mas o fato é: quais são os pontos na nossa espiritualidade que Jesus Cristo não nasceu ainda? E este período do Advento nós somos chamados a fazer uma radiografia da nossa alma e perceber quais são os pontos que ainda são necessários despertar, levantar em direção ao Senhor. E todos nós sabemos que existem situações em nós que ainda não foram elevadas. Deus, Ele não faz, ou melhor, Ele não tem ilusões em relação a nós homens, nenhuma. Porque nós podemos chegar ao fundo do poço, mais fundo do poço que existe. Mas mesmo assim, o Senhor oferece a sua salvação.
Aquela primeira parte do Evangelho, né, vai dizer aqui, vai acontecer coisas no céu, na lua, os homens vão desmaiar de medo. Jesus Cristo, ok, isso é causado pelo homem, porque a tendência ao pecado ela é sempre muito forte, mas não tem nenhum pecado ao qual o Senhor não venha nos resgatar, não venha nos tirar dali, nos levantar. Podemos estar na situação mais triste da nossa vida, mais triste da nossa existência, o Senhor vem em nosso encontro, vem ao nosso auxílio, Ele não nos abandona. Agora, nós temos que combater contra uma tendência nossa. Qual que é a tendência que é também muito infantil? E Deus não nos trata como crianças, tá? Ainda que tenhamos que ser como crianças. Qual que é a tendência infantil nossa? A tendência infantil é esperar alguém que venha resolver tudo. A nossa tendência é esperar que apareça alguém que me tire da cama, que me levante, que faça tudo para mim. E nós vamos perceber que isso aqui não funciona. Porque Deus, porque nos ama, nos trata de maneira humana, ou seja, exige, ou melhor, convida-nos a dar o nosso consentimento a Ele. Então, depende do Senhor, porque é Ele que se manifesta, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que se revela, mas existe da nossa parte também o querer estar com Ele. Exige da nossa parte também o levantar para encontrar com o Senhor. Exige da nossa parte sair do nosso comodismo e viver a nossa vida espiritual com muita propriedade, muita responsabilidade. E qualquer seja a situação difícil que tenhamos vivido, causada sempre pelo nosso pecado, esta situação é uma oportunidade para que você levante. Vai precisar da ajuda de Deus para que Deus te levante? Sim, mas vai depender de você dar a mão para Ele. Dê a mão ao Senhor e Ele te levantará. Dê a mão ao Senhor e Ele te levantará. Talvez seja essa a ideia que deveríamos pensar um pouquinho, ou que somos convidados a pensar nessa semana, e aí pensar qual é a situação ali na nossa existência que talvez tenhamos que dar a mão ao Senhor para que Ele nos levante. E o primeiro domingo do Advento nos coloca dentro dessa perspectiva. Dizer eu elevo a minha alma ao Senhor, né? Ou seja, quais são os pontos que ainda não foram elevados ao Senhor? Quais são as situações que na nossa existência, na sua existência, na minha, que não pertence a Jesus? Uma terceira ideia, e aí é muito ligada à questão cultural, é observar o quanto o homem ama a tecnologia, e que é uma coisa muito boa. Todo mundo aqui gosta de tecnologia. E para que a tecnologia ela existe? Ela existe para facilitar alguns processos da nossa vida humana. Mas o que nós estamos percebendo ultimamente é que o avanço tecnológico, ele não está acompanhando o avanço humano. E aquilo que deveria servir para nos elevar enquanto seres humanos, ultimamente está servindo para nos degradar como seres humanos. Os nossos irmãos professores ficaram muito felizes essa semana, porque, aliás, há 2 semanas, porque no estado de São Paulo, agora não se pode mais usar telefone celular na sala de aula. Por que estou falando de celular? Parece que não tem nada a ver com homilia, mas o que eu quero demonstrar com isso? Que a tecnologia que deve nos ajudar a elevar a nossa humanidade, ela está destruindo com a nossa humanidade. E os professores perceberam isso. E, obviamente, conseguiram desenvolver esta lei aí, graças aos deputados, que não se pode mais utilizar o celular na sala de aula. Mas eu gostaria que você observasse o movimento que a tecnologia está fazendo com o homem. É um movimento para baixo. Você está dentro de um ônibus ou na sua casa, é muito interessante observar que todo mundo está com a cabeça para baixo, olhando para a tecnologia, pensando que aquilo vai resolver aquele problema imediato. E aí depois nós caímos numa certa tristeza, numa certa noia, desculpa a expressão, noia não no sentido do noia, mas a noia, não sei, porque às vezes usa a palavra um pouco mais assim, para se explicar o contexto, né? Ou seja,
fica enfadonho, parece que falta algo. E por que falta algo? Falta algo porque, enquanto seres humanos, mas sobretudo porque enquanto cristãos, nós somos chamados a ter um movimento para cima, a levantar, que é a posição de quem está vivo, a levantar a nossa cabeça e olhar para quem está diante de nós. E estamos perdendo esta capacidade de olhar para quem está diante de nós. E se nós não olhamos, ou seja, a consequência é, se estamos sempre ligados, atenção, não estou fazendo um discurso contra a tecnologia, hein? É bom tecnologia, mas quando ela nos corta, por exemplo, o nosso relacionamento com Deus, de vir até aqui e elevar o nosso olhar para estar com o Senhor, isso também nos corta o relacionamento com o nosso irmão. E por isso o convite hoje de levantar a nossa cabeça, de não estarmos curvados, achando que coisas que vão resolver a nossa vida, não. A nossa vida, ela sempre se resolve no encontro com o outro. Termino e concluo, depois desse terceiro ponto, com o testemunho da minha amiga Caterine. Uma menina tem 18 anos, ela mora em Milão. Ontem eu estava conversando com a mãe dela. E a Caterine está fazendo um trabalho voluntário com crianças migrantes lá na região de Milão. Aí tem marroquino, tem etíope, enfim. E, em geral, a molecada que vem emigrada, ela é um pouco revoltada, tem dificuldade, tem uma certa violência, porque o processo de ir até um outro país muitas vezes é muito humilhante. E, bom, a Caterine cuidando desse menino, um rapaz muito violento contra ela, assim, uma adolescente, assim, de 16 anos, insultando ela, falando coisas fortes contra ela, e ela pacientemente suportou a situação. No dia seguinte, a responsável pela questão lá do trabalho disse para a Caterine: Caterine, a gente vai te colocar com uma outra pessoa, um outro jovem, porque com aquele jovem ali não está legal. E a Caterine disse: não, eu vou ficar lá com ele, eu vou ajudá-lo. E a inspetora ali perguntou: mas qual é o motivo disso? Porque a presença dele é um dom. Independente dele ser violento comigo, o fato que ele está aqui é um presente de Deus. Só pode isso quem está de pé. Só pode isso quem se levantou, quem olhou o outro, quem é capaz de ultrapassar o mal, que é o que Deus faz conosco. Ultrapassa as nossas debilidades, fragilidades, e está sempre conosco, porque a nossa presença para Ele é importante. E será que a presença dEle para nós é importante? Será que temos esta coragem de nos levantar e estar diante do Senhor? E estar diante do Senhor no significado também de estar diante dos nossos irmãos? Ou será que por qualquer coisinha nós simplesmente nos fechamos, abaixamos a nossa cabeça e achamos que as tecnologias resolverão os nossos problemas? Será que preferimos ainda continuar nesse movimento descendente ou queremos transformar, segundo o Evangelho, o nosso modo de pensar e andar num movimento ascendente, num movimento de grandeza, de altura? Poderíamos até uma palavra, um movimento de vertigem, né? Ou seja, de estar numa situação tão alta e tão bonita que vale a pena viver. O tempo do Advento nos convida a isso. Espero que, com muita responsabilidade e sinceridade, você se prepare para este momento. Ou seja, se prepare neste tempo para encontrar Jesus. Espero mesmo, de coração. Que Maria Santíssima nos ajude e que nos levantemos para acolher o Senhor que vem, porque a nossa libertação está próxima. Que assim seja. Amém.